Oi, tudo bem, alunos? Como vocês estão? Bem, hoje nós vamos estar falando sobre mais um sistema imunológico. Então, eu vou pedir para vocês estarem acompanhando aí os slides para a gente entender como ele funciona. Bem, o nosso sistema imunológico, ele é responsável pela nossa defesa. Então, é como se fosse o nosso exército de defesa atuando contra vírus, bactérias e células que possam causar algumas doenças sérias no nosso organismo. Bem, a gente tem uma primeira linha de defesa, né, chamada de defesa física, que é conhecida através do que a gente vê. Então, a pele, as mucosas, né, dos olhos, da boca, o nariz, a saliva, toda a nossa acidez do estômago, né, tudo isso impede que algumas bactérias entrem no nosso organismo. Mas quando algumas outras bactérias mais resistentes conseguem ultrapassar todas essas barreiras físicas, aí sim o sistema imunológico entra em ação com as suas células de defesa, também chamadas de anticorpos. Então, quais estruturas vão formar esse sistema imunológico? Eu vou pedir para vocês acompanharem aqui com a setinha comigo. Está sublinhado: o timo, baço, glândulos linfáticos e amígdalas. Esses órgãos, eles vão produzir células de defesa, que são os nossos glóbulos brancos, que vão atuar restritamente na destruição de agentes invasores, vírus, bactérias ou alguns outros parasitas que possam estar tentando chegar aos nossos órgãos vitais para tirar dali nossa energia, nosso nutriente. Então, eles vão eliminar. Vamos entender um pouquinho como é que funciona. Então, nossa primeira célula de defesa é o macrófago. O macrófago, ele vai estar circulando no sangue, né? Lembra que nós vimos que o sangue é formado por glóbulos brancos, vermelhos, plaqueta, plasma, então, macrófago, o glóbulo branco, ele vai estar circulando lá no sangue, identificando todo o agente estranho que tiver ali, seja vírus, bactéria, célula morta, enfim, tudo que não pode estar ali, ele vai estar eliminando através de um processo de fagocitose, que é o englobamento de partículas sólidas. Ele vai estar identificando, eliminando e destruindo. Então, essa aí é a nossa primeira parte de defesa. Depois, na segunda parte, a gente tem o linfócito. No linfócito, que também vai estar lá no sangue, né, dois tipos aí de célula, a gente tem um esqueminha diferente. Eles vão produzir anticorpos, né? Então o linfócito vai fazer anticorpos, e esses anticorpos, eles vão estar indo diretamente em células que não fazem parte do nosso corpo, ou seja, eles vão atrás de partes de células que não fazem, não tem nenhuma relação com a gente, né, que são células estranhas, e vão eliminar, e vão também estar atuando na estimulação de produção de anticorpos. Então, eu vou pontuar aqui para vocês, ó. Linfócitos B, células responsáveis pela produção de anticorpos. Linfócitos T, eles são chamados aqui, né, de matadores, eles vão eliminar esses vírus, bactérias, enfim. E os linfócitos T auxiliadores, eles vão estimular a atuação desses linfócitos na produção de anticorpos. Então, tenho 3 tipos de linfócitos, cada um com a sua função, desempenhando o papel na nossa defesa, ok? Exércitos de defesa. Quem são as nossas fontes produtoras? Como eu falei, os órgãos que vão estar fazendo parte do sistema imunológico. O timo, olha aqui no esqueminha do corpo humano, onde ele está localizado, atrás do coração, tá? Bem pertinho, mas na parte de trás. O baço, aqui, ó, pertinho do estômago. A medula óssea, que está principalmente no osso do quadril. Linfonodos ou grânulos linfáticos. Aqui está pontuando para vocês embaixo das axilas, né? Mas eu tenho linfonodos também em outras partes do corpo. Aqui, por exemplo, aqui na virilha, né? Aqui no pescoço, tá? Tenho linfonodos aí em outras partes. E aonde essas células produtoras de defesa, estimuladoras de defesa vão estar atuando? No nosso sangue. Então, elas são produzidas aqui nesses órgãos e encaminhadas para o nosso sangue, ok?
E lá é onde tudo acontece, né? O sangue é o local onde passa a maior quantidade de toxinas e nutrientes. Então, tudo que acontece de diferente no nosso corpo vai ter o seu reflexo no sangue, ok? Próximo slide. Anticorpos. Vamos para a definição. O que eles são, o que eles vão fazer? São proteínas usadas aí pelo sistema imunológico para identificar e neutralizar corpos estranhos. Como a gente já sabe, o corpo estranho são bactérias, vírus e algumas células anormais, né, que estão fazendo uma divisão celular diferente, que podem gerar aí tumores. Então, o anticorpo ele vai reconhecer e vai destruir. Então, essas células, elas podem nos causar algum tipo de doença. Então, o nosso corpo tem essa autodefesa e pode estar destruindo esses tipos de células para que a gente futuramente não venha a ter, né, qualquer outro tipo de problema. Aqui, nesse desenho, eu tenho o esquema de como as moléculas de anticorpo se formam, tá? Então, elas se formam aqui no desenho de um Y, né? Como elas se estabelecem, como elas se organizam. Então, o desenho do anticorpo é mais ou menos assim. Aqui tem o desenho colorido, né? Dá pra gente ter uma noção de como o anticorpo funciona, ok? Próximo slide. Aqui está o passo a passo desse combate, né? Dessa destruição. Destruição, claro, de agentes invasores que possam nos causar algum tipo de problema. Então, vamos lá. No sangue, esse agente invasor é detectado lá pelo macrófago, lembra? Primeira célula. E o macrófago, mesmo que não consiga fazer a fagocitose, ele vai enviar informação para os linfócitos. Os linfócitos vão reconhecer esses antígenos e se ligarem a essa substância, né, essa bactéria, esse vírus, para tentar combater. Então, é como se um agente invasor, né, estivesse tentando entrar no território e os soldados de defesa começassem a cercar ele em volta para impedir o avanço. Esses linfócitos começam a liberar compostos chamados interleucinas. O que elas vão fazer? Estimular a multiplicação de novos linfócitos para destruir esse agente invasor. Quando esses linfócitos têm sucesso, ou seja, quando o nosso sistema imunológico está fortalecido, esse invasor é destruído. E o que acontece quando esse invasor destrói o linfócito e destrói uma quantidade grande de linfócito? O nosso sistema imunológico está enfraquecido. Então, esse agente invasor acaba tendo sucesso na invasão, consegue chegar a órgãos vitais, né, que podem ser pulmões, cérebro, estômago, fígado, rim, enfim, consegue chegar a órgãos que ele não poderia chegar e a gente acaba ficando doente. Então, por isso que é importante a alimentação nesse sentido, porque com uma alimentação adequada, a gente consegue ter um sistema imunológico fortalecido e essas células, macrófagos e linfócitos, conseguem ter sucesso no combate a agentes invasores causadores de doença. Então, é muito interessante a gente ter esse conhecimento, porque a gente melhora o cuidado com o nosso organismo. Bem, mas vamos voltar a falar de casos de sucesso. Então, quando os linfócitos têm sucesso, conseguem combater esse agente invasor, eles têm a capacidade de gerar uma memória imunológica ou memória imunitária. O que isso quer dizer? Que toda vez que aquele mesmo vírus ou bactéria entrar em contato com o meu corpo de novo, os meus anticorpos, macrófagos, linfócitos, vão reconhecer e combatê-lo novamente, impedindo que aquela doença, aquele agente invasor, possa se reproduzir dentro do meu organismo. E é dessa forma que funciona a vacina, e por isso que ela é tão importante. Vamos falar dela aqui no próximo slide. Soro e vacina. Bem, a gente tem que aprender a diferenciar os dois, como eles funcionam. Bem, o soro, ele vai funcionar para combater uma doença ou uma intoxicação, ou seja,
O soro, ele é uma medida que vai ser tomada quando a pessoa já está doente. Então, por exemplo, uma picada de cobra. Já aconteceu, a toxina, né, já está no meu organismo, já estou doente. Então, eu vou tomar um soro. Agora, a vacina, ela é uma prevenção. A vacina, ela funciona de forma preventiva para evitar a doença. Então, a vacina, ela é uma dose um pouco mais fraca da doença. Então, na vacina, ali contém o vírus, bactéria, causador da doença. É injetado no meu corpo e isso vai estimular o meu sistema imunológico a criar uma memória imunológica. Para quê? Para que futuramente, conforme o meu corpo for envelhecendo, os anos forem passando, eu entre em contato com esse agente infeccioso de novo, a doença não se desenvolva em mim, porque o meu próprio corpo já vai estar imunizado, já vai ter a barreira nas células, nos linfócitos e macrófagos, ok? Então, é muito interessante a gente conhecer o nosso corpo e saber como é que funciona a nossa imunidade. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo sistema, até a nossa próxima aula.